Kiladende ketimi ya Tomás de Doblaruche Puluno Doi. Boa noite, acabei de falar um oi para vocês na minha língua, do meu tribo, lá da Guiné-Bissau. Sou Tomás Manuel Ju, sou africano, lá da costa ocidental da África, de um país chamado Guiné-Bissau. E hoje estou aqui para dar a minha testemunha e testemunha da minha família, porque todos da minha família foram alcançados por uma simples entrega da Bíblia. É importante dizer que a palavra de Deus é viva. Uma vez chegou na minha família. Certa vez, grupo de gideões, nem sei explicar como chegaram a Guiné-Bissau, mas entregaram a Bíblia à minha mãe que estava no mercado, pois ela vendia nesse mercado. E ela, sob protesto de não saber ler e muito menos falar inglês, porque era um país que fala crioulo, aí ela não queria pegar, mas como o senhor do Gedeão insistiu tanto, ela pegou e levou para casa. Isso aconteceu, eu nem tinha nascido, porque o meu irmão, a única pessoa da família que sabia ler em inglês, tinha na altura 14 anos. E hoje já está com 45 anos, é um pastor há 23 anos. E ele começava a ler essa Bíblia direto, e a minha mãe fala assim, que ela começou a ficar incomodada, porque o menino que era irritado, brigava, não parava em casa, passava mais tempo naquele livro. Aí ela começou a se interessar, o que esse livro tem que está mudando a vida do meu filho, porque a vida dele começava a mudar. Aí ele começou a contar, porque era um simples Novo Testamento. Ele começou a falar um Jesus. Para nós africanos, toda a família africana tem um Deus próprio, na minha língua chamado de Irã. E por isso não fazia sentido naquela. E ela começou a entender mais. E ele explicando. A minha mãe fala que todo dia à noite sentava com ele lia em inglês e traduzia para ela. Aquilo era fantástico. Aí até que um dia ficou uma pergunta simples na cabeça dela. Por que esse Jesus foi morrer justamente por eu? Um simples africano. Porque até então a minha mãe nunca tinha ouvido falar de Jesus. E em toda a norte da Guiné-Bissau ninguém tinha pregado. Só para ter ideia, a Guiné-Bissau tem hoje 52 anos do Evangelho no capital. Agora, nos interiores, de onde eu vim, hoje está completando 29 anos do Evangelho. Mas os gideões já estão lá há 70 anos, só para você entregar, para ter ideia. E a Bíblia transformou. Inclusive, o Evangelho que tem 50 anos no capital, chegou lá graças aos gideões. Então, eu sou grato por isso. A minha família conheceu, pois a minha mãe, quando finalmente conseguiu entender por que Jesus morreu para ele na cruz, aí ela começou a ensinar os outros filhos. Assim, os meus irmãos conheceram a Jesus. Eu nasci já, onde toda a família já servia a Cristo. Numa pequena igreja, mas elas já serviam a Cristo. Eu sou grato por isso. E até hoje eu testemunho, porque eu aprendi a ler e escrever graças à Bíblia dos Gedeões, que fica na minha mesa até hoje. Porque a minha mãe não tinha condição de pagar o ensino médio, porque lá não temos ensino médio público. A escola é privada. Como não tinha, a condição que ela tinha era pagar um dos 4 filhos homens e 2 meninas, ela escolheu pagar o primeiro, e o primeiro se encarregou de ensinar a gente. Como a gente não tinha nem livros seculares para estudar, a gente tinha a única coisa para estudar, era a Bíblia. Que a gente tinha que lavar as mãos, lavar o corpo para tocar naquilo, de tão precioso que é. Ainda hoje é a Bíblia que tem lá na minha mesa. E hoje sou formado em enfermagem, sou mestrando graças à Bíblia que me instruiu. E eu sou muito grato por isso, e eternamente serei. E eu louvo a Deus pela vida dos que dedicam para fazer esse trabalho. Por menor que seja o esforço, mas a palavra de Deus nunca vai voltar vazia para quem leia.